Cara, você confia na segurança sei lá, dessas corretoras, cara? Você confia? Eu não confio, cara. Tipo, essas coisas tem que tomar cuidado, tá ligado? This is going to be a good game. Regardless of result, you know it's going to be a fun one, let's say. Generally, and I believe that Titan can play it well enough alongside of JoJo to get something going and make it interesting in the bottom side, regardless of who they're up against. And Bin right now, he's getting baited into this fight against Ego. He's got Titan and Gente, qualquer cara que mexe com muito dinheiro em cripto tem Treasure. É normal isso, gente. O que? First Blood do Brasil? É Brasil, porra! Ganhamos. Cara, alguém apostou no Brasil? Alguém foi louco? Historically speaking, you think about the CBLOL region as a region that doesn't play macro very well. They're a scrappy region. They play team fights. Tava 9x? Alguém colocou 9x? Tava 9x, vamos ver quanto tá. Agora tá 6.46, cara. It's not like you go, okay, well, it's a rough start for RNG, but they'll just win out because they're the better team later on. Not necessarily, especially not with these comps. So setting this up early, really nice heads-up play from Red Cannons. Get first blood to Titan. Massive lead for him. Fortunately for Bin, the timing of this allows him to return to lane. If he falls behind against this Jax 2 as a result at the same time, this game really goes off the rails. Coloquei 500 reais. Você apostou 500 reais no Brasil? Mentira, cara. Cara, essa bot lane aí de Draven e Nautilus dá pra amassar essa Lucian e Nami, hein, cara. Dá pra amassar, cara. Se eles acertarem mais um hook na Nami, aí casada, cara. Foda que o Draven tá low HP, cara. Nossa, o Draven começou com 2 swords. Ah, ele pegou First Blood. And they're falling behind early, which is not how this lane wanted to go. Yeah, and you know the interesting thing is we talked about. Oh, we might have to talk about this. Bit of a 1v1 in the top side. Ben was thinking. Meu Deus, o Gigo vai ser solado top em 10 segundos, cara. Flash. Puta que pariu. O Bin vai ele tem Ignite. Esse Jax vai morrer daqui a pouco, cara. Tudo bem, o Jax tá level 3. Calma, ele tem Counter Strike. May not expect this as he's gonna get that smite down, will he just? And now he's getting on top of Wei, who will have to flash, and he does survive, but what is he going to feel now? Caralho, olha o win rate do... Já foi pra 5.50, cara. Dale, Brasil, porra. And what this does is it allows Grevthar again to have a lot more freedom, feel a lot more comfortable in the mid lane. He's going to just path straight down bottom side here as this wave is getting pushed through. The early Nami Lucian Prio not working out so far here for RNG in this early game. Yeah, and he's losing a bit of time here because the wave was not big enough. It was actually cleared up very nicely by Gala and Ming. As we do have another fight up in the top side. This time RNG rotating 3 members up to Ego, who does not have his flash. He is dead. But how will he die? Who's going to pick up the kill is the question. They're just going to hand that over to Xiao, who they say, yep, carry Galio coming in hot. Não, eu sabia que eles iam campar top, cara. Não. Tudo bem, cara, ele tem TP, cara. Ele não tá tão cagado assim. Didn't actually even need to be involved in this kill, but I think that Guigo could have definitely shown a lot more respect there. Ai, meu Deus. O Nautilus ficou com a kill, cara. Meu. Por que o Nautilus flashou e deu auto-ataque nessa porra antes? Flashou agora. Oh, man, that is just a massive amount of disrespect. He's got flash available. You dodged the hook. Isso foi bom porque o Lucian perdeu toda o CS na torre. Não foi tão ruim assim. Two kills going over to Nautilus though. So still the first blood is in Teton's hands. Meanwhile,
Okay, they're gonna try to get on top of Bin here, but the wave is pushing, so he should be totally Dá F5 aí. Eu tô assistindo pela Riot Games, chat. Eu não vou assistir pelo outro que tá lagando, tá ligado? Aqui tá 5 e 13, 14, 15, 16, 17. E a minha stream tem delay de 3, 4 segundos, tá ligado? Então, tipo, eu naturalmente sempre vou estar 5 segundos atrás de vocês. The only good thing for RNG right now at the moment is that 2 of those kills sit on Jojo's Nautilus and not, of course, Se vocês quiserem assistir sincronizado comigo, assiste na Riot Games. I mean, this is so much damage early on for a Draven. Max range here, hook here, and Gala decides to try to go in. It almost felt like it was a bait attempt here from RNG, but when you're this far behind early in the game, you don't actually win these. Now, he just barely dodges the hook. I mean, that was almost pixel perfect. Se você assistir pelo multi-tweet, vai estar sincronizado certinho, tá ligado? And oh man! I mean, every opportunity he could have had there to actually try to catch up in CS is just gone instantly. Yeah, it's really rough too because you know he desperately wants to stay so that he doesn't miss the cannon wave. As we have another fight happening down here, I think that Wei is probably down here in that brush. I believe I saw him earlier. Yes, he is. Shout out to our observers for hiding that one as well. Here comes Xiaohu, who is level 6, but a little bit more obvious than Wei, as he is going to be on this control ward, does clear it out. Just trying to put on some pressure to the bottom side and not let this bleed out as much as it is right now to the side of Red Cannons. Yeah, this is our big problem. If you do just let this sit at this point, your Lucian becomes less and less valuable. So even though, you know, they're both sitting at 1 and 1, a lot of extra assists. Não dá pra mais assistir do multi-tweet? Como assim, cara? Trade here for Bin. But if you could still go down there and turn this one around, Lucian can be right back in the driver's seat actually with a good gank. But it's unsuccessful here, which gives free farm over to Grevthar. He's got such an early game. Oh man, look at the damage though. The empowered autos from the Nami on top of this Lucian, and all it takes is, you know, if Chitan's not in a position to shell back any damage, he's also a squishy 80 carry, and that is the power of Lucian Nami bot. Yeah, it's just such a powerful Parece tela roxa na minha stream às vezes. Não é o navegador que você tá usando errado, cara. Usa um navegador decente aí, cara. Usa o GX. So should just be this Cloud Drake going over to RNG, nicely pulled back into their favor down into the bottom side of the map. I think the game plan E mesmo assim eu me sinto is just not take very many risks. You know, you see já Caladia, valeu pelo Prime, tamo junto. Muito obrigado pelo Prime. You're not going to play for that. This upcoming Rift Herald fight, if you can get Prio here, maybe you go for a play there, but only if you know you can take it guaranteed, because you're sitting 300, 400 gold up right now against Lucian Nami comp with a Galio involved, and you know, you have the side laning power that Gwen does as well, because you have this Jax, you have the late game insurance policy. Olha que bizarro, o Brasil ele tá com vantagem de gold e mesmo assim a odd tá tipo astronômica pra eles. Then, you know, you're still feeling really comfortable right now as Red Cannons. So just minimize risk is going to be the name of the game. As Rift Herald is up here, they rotate Jojo up. Grevthar's going to have some prio, and they won't even have to fight for this one. And this is great news. RNG just really not going to be able to get anything cross-map for this because Titan is going to stay down here. Now, if he dies, that's one thing, but he's going to be all right. Yeah, and Gala's not even level 6, so it's not even like he can put pressure on with any kind of culling to force Titan out of the lane. So this is, as you mentioned, it's a free Rift Herald going over to the side of Red Cannons. They lose basically nothing by picking this one up, and they will be very happy with this trade. So you're talking about Macro and CBLOL and Red Cannons. You know, I really want to see them get it into a lane where they've got some plates down, really try to push the envelope here. Even though they do have a nice amount of scaling, I think that getting ahead of RNG early will do them a really big benefit in this game. Oh, absolutely. And the places you could drop it, obviously mid and top, it's probably going to be easier to drop it here for Grevthar. A little bit of a play, but yeah, it's just going to be a flash out of Grevthar. He does lose that for now. If they could give Grevthar that extra gold early, it's going to make the upcoming Drake fight so easy to pull off, whereas Jax is going to be pretty self-sufficient in this game. It flashed on in with the counter-strike, but Xiaohu is here, which will mean a dead Vigo almost definitely. There is the taunt, he does go down. Let's see the response at Red Cannons on the bottom side. This tidal wave is getting so much value. As Wei is going to turn into Nautilus, and even the knockup is not enough, but Chitan does pick up 1 kill at least on the bottom side of that fight. Gala, he's looking for more, and he will be able to take out Chitan on the backside of that as well. So massive plays on both sides of the map here for RNG. Fantastic tidal wave from Ming is really what does it here. Grevthar's going to come over here and try to defend this turret. Galio going to get that free push. Top Sei, cara. over, and things got
very bad, very fast here for the Red Canids because the Será que não era melhor dar tipo warning da vida pro Gigo, não, cara? kind of coast through this mid game is now kind of all washed away as the gold lead completely swings now back over to RNG's side. And it's plays like this, unfortunately, for Gigo, where he's getting actually just out-mechanicked by Bin in the top side of the map that are costing them so big. Nice dodge here on the counter-strike, forces a flash. Now Gigo's flashless, can't get out. Shahu's already here for the play. That's an easy taunt finish up for the kill. We got another fight. This is JoJo against Bin. Not going to amount to too much as we do have a bit of a lane swap from the side of the Red Canids, trying to get Titan into a little bit easier of a lane, but RNG should be able to respond to this, and you'll note that the gold lead, even with this Rift Herald, it hasn't been dropped yet, yes, but still things have gone massively in RNG's favor for the last 2-3 minutes of this game after a couple of team fights did go in their favor. Xiao was easily able to roam up to the top side. Aquela build de letalidade não é melhor pra Draven? A build que rusha aquele item de letalidade lá. Letalidade não, o chama... O item que dá um shieldzinho, que dá penetração. Cara, esqueci o nome daquele item. Cara, aquele shieldzinho é tão nice. Eclipse, isso, cara. É... Não, Eclipse. That is what he will receive. Gala picks up yet another kill as well. Yeah, he's pretty much dead here. We got Needles coming in as well. No flash for him. No vision on the bottom side. And now RNG are Você Stomp? Cara, Stomp não vai ser, porque o jogo tá pau a pau. A questão é... O Brasil ele começou bem no jogo, mas... Eles deram uma batatadas aí. Continuam dando batatando também. A questão é se eles vão conseguir voltar no jogo atrás, entendeu? Porque se eles abriram na frente e começaram a perder agora, se eles vão ter condições de mental e capacidade de voltar no jogo, entendeu? And then a few critical mistakes back to back, and suddenly it's back in RNG's hands. And I don't want to say this is a lost game right here. It's not hopeless yet, but man, you gotta feel. O Gala tá giga? Não tá giga não, cara. Ele tá só 500 de gold na frente do Draven, cara. Não é giga não, cara. É só dedo mesmo, tá ligado? Lucianami tem um burst muito grande, tá ligado? Da mesma maneira que Draven e Nautilus também tem burst grande, cara. Se o Nautilus acerta um hook em alguém e aperta R, o cara fica parado no chão durante 7 segundos. Tipo, é tempo do Draven dar 3 auto-ataque e ult matou, tá ligado? Mil kills. Yep. Of Gigo as well, double kill for the side of RNG now. Yeah, this is really starting to get off the rails. The lead that they have now is... Eu acho que eles não vão ter capacidade de virar esse jogo, chat. Olha lá, tava em 2k de diferença de gold e já subiu pra sei lá quanto, cara. Eu acho que, tipo... O Brasil, ele começou muito bem no jogo, ele ganhou, tipo, uma killzinha de lambuja early game, jogaram bem a lane, mas agora eles já estão batatando, tá ligado? Daqui pra frente eles vão ter que manter sangue frio e jogar com muita inteligência, tá ligado? Fazer boas trocas. Eles vão ter que correr atrás desse shutdown, tá ligado? Tipo, ó, tem 4 pessoas valendo dinheiro lá do outro lado, tá ligado? Tá fácil de virar o jogo. Basta matar os 4 que tá valendo dinheiro, cara. A torre do bot tá quase caindo, a T1 do bot, tá vendo? Yeah, just, you know, going for a nice little walk by the river is Titan, and so is Aegis, so he's just going to die. I mean, this is one of the issues. They need somebody to frontline and get some vision, but unfortunately, he will just go down as he does not have any help and any vision to try to move into that river, and was not allowed to actually do that. Look at the vision here as well. All the deep wards that RNG have had on the map. You could see it. So
RNG plays so well around vision. They are so oppressive. And I think to the layman watching this, it's like, oh, this is, you know, RNG just hiding in a bush. They always do this. But they actually set up around Rift Herald here and say, oh, you have no vision. I know exactly where you are. And you can either just give the Rift Herald up or walk into a bush where we have insane CC. We have a Galio. We have a Fed Lucian. We're going to blow you up. It's a lose-lose scenario that RNG set up. É que, cara, como que chama? Eclipse é tão bom, mano. Ele dá life steal, dá shield. Na minha... Cara, eu não sou mano Draven, tá ligado? Cara, mas eu vejo que, tipo, o Draven que rusha Eclipse, o cara fica tão forte, tá ligado? O item é muito completo, tá ligado? Mais uma vez, isso não é por causa disso que eles estão perdendo o jogo, eu só tô falando um detalhe, tá ligado? É óbvio que não era o Eclipse que ia fazer eles ganhar o jogo, cara. Só estou, tipo, conversando, tá ligado? And they stand between the enemy team and where the enemy team needs to be. And so there is no great choice for Red Cans. We've seen them do this several times in both of the games they've played so far this tournament. And it almost feels like, you know, when you watch the team who walks on the brush, if you're a fan of Red Cans, you're watching them going like, don't go in there, they're in there. And it's like, well, they know they're very likely in there, but if they just walk away, they lose the objective for free. It's a lose-lose game. And, you know, historically speaking, we think of the LCK as being the region that's best at manipulating vision, but so far in this tournament, I think RNG has definitely been the best. Foda que o Drave agora ele tá sem item mítico. Nenhum dos itens dele tem ativa. É, agora deu uma... Agora fudeu, cara. And you can't free farm really. I mean, Aegis is, rather, Greftar is getting some of that done here in the sideline, as you mentioned, but it's going to take a lot longer. And I don't know if Jojo can be allowed to actually engage onto this one as the... Okay, yeah, he's just dead. There's not too much else to say about that. The Gale forced forward, and yeah, he wasn't getting away from that one, even with a flash. As Titan is around, he has the rest of his team here. Mano, o que eu faria nesse draft era, eu nunca que eu daria um duelista pro Gigo para jogar contra o Bin. Eu daria, mano, qualquer utility top, tá ligado? Eu daria Rumble. É foda que eu não sei se o Gigo sabe jogar de Rumble, cara. Cara, Rumble é muito bom no top, tá ligado? Fácil de jogar e muito bom, tá ligado? Só que você tem que saber jogar com o herói, não. Ele é fácil de jogar, mas tem que saber, tá ligado? E Rumble é muito difícil você, tipo assim, se você tá de Rumble top, você morre 2 vezes na lane, não importa, cara. Só se você apertar R ali na teamfight, te dá um dano do caralho, tá ligado? Tipo, é melhor você ter um Rumble 0-2 top do que um Jack 0-2 top, entendeu? A chance de você ganhar o jogo é maior, tá ligado? Will come down. We got teleports in here as well. Gala definitely went a bit too far on that one, as Gigo's gonna pick up that shutdown. Xiao, he wants to get something on the backside, and he will clean up. Porque, tipo, mano, o Bin ele joga muito bem top, tá ligado? Na verdade, esse time da RNG, todo mundo joga bem aí. Não tem nenhum cara que joga mal, tá ligado? Eu não acho que Draven e Nautilus foi ruim nesse jogo. Acho que foi um bom pick, tá ligado? Só que, mano, Lucian, Nami, os caras jogaram melhor, tá ligado? Talvez aquela kill que foi pro Nautilus early game podia ter... Porque, tipo, a Nami morreu pro Ignite do Nautilus em vez de morrer pro auto-ataque do Draven. Foi meio unlucky, tá ligado? O Draven ia ganhar um goldzinho extra ali. This is the kind of setup I'm talking about for RNG. They cleared vision, they picked Jojo earlier. They are standing between the important Drake that Red Cans need to fight for and the Drake. So, you know, you do end up getting caught between a rock and a hard place as Red Cans. Now, Gala a little bit overextended here. Definitely goes a little bit too deep. A lot of extra gold going over to Red Cans. But at the end of the day, sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria nesse jogo, nesse draft, cara? Eu ia, mano, aceitar que o nosso mid, o nosso top não estão na melhor fase deles. E eu ia draftar para uma lane em específico. Ó, eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando, cara. Tipo assim, você vai pegar 2 heróis utility
no mid, no top, e vocês vão jogar para uma lane específica. Eu vou dar um exemplo pra você, cara. Vou dar um exemplo qualquer, cara. Imagine que se você pega Galio, mid e Rumble top. Aí você pega um jungle com bastante dano físico e um bot lane com bastante dano físico, entendeu? Então, tipo assim, mesmo o Galio e o Rumble tendo menos CS, tipo, eles têm ultimates de utilidade para o time, tá ligado? Que ia ter uma chance de, com uma boa rotação, um bom grupamento, uma boa teamfight, ganhar uma teamfight, entendeu? E aí eu ia fazer de tudo pra dar vantagem pra nossa bot lane. Tipo assim, ou jogar de TF mid, sei lá, cara, tem tantos utilities no mid pra jogar. Virou passeio, assim, a partir daqui já acabou o jogo, gente. Rumble é subestimado, eu acho um baita herói. Eu também, cara. Rumble é muito forte, cara. They do eventually give it up, but Grafthar came back, doesn't actually get that inner turret gold bounty I was talking about there on the top side. But I do like the vision they're setting up for him. They're setting up to take away control of the top side of the map, give him some free silence, because they know their win condition is this game goes to 35 minutes. And they have to somehow survive and get Victor that gold in the meantime. Right now, I mean, if you look at the items that RNG are picking up right now, a lot of them are hitting 2-item power spikes, 3-item power spike here for Gala. He has so many kills. And CS, I mean, he's got the most in the game, right? So he is the most rich, and O Gravitar tá com mais farm? Caramba. Mas é um galho, óbvio que ele vai ter mais farm, cara. Tipo, é igual o comentário lá no Twitter. Falaram que quando o Gravitar tava jogando de galho, a Ahri tinha mais farm. Gente, mas é um galho. O galho não é mais igual antigamente, que apertava um Q e matava a wave inteira, tá ligado? Tipo, é óbvio, o galho, e principalmente o galho, você fica andando pelo mapa, tá ligado? Correndo atrás de kill e assiste. Na minha opinião, o galho tá jogando muito bem esse jogo. Olha lá, cara. 3 kills, 7 assistências em 20 minutos de jogo. Esse galho tá jogando muito bem, cara. É que a galera do LoL, ela é meio... Eles são meio burros, né? A galera que assiste o CBLOL aí, cara. You know, maybe it works out. It's so long to kill Quinn, also that you give enough time for RNG to rotate down. Doesn't allow you to clean that turret up after you get the kill. In fact, Victor dies instead. And RNG just have such a massive lead. Now we're hitting nearly the 10k gold mark. This is just almost insurmountable. Yeah, you know, say what you want about scaling, but... You know, we're both on the same page here, Wolf. Isso aí já acabou faz tempo? Eu sei que já acabou faz tempo. Por isso mesmo que a gente nem tá pensando... Assim, eu nem tô assistindo o jogo direito, só tô conversando com vocês e conversando sobre o que poderia ter feito, alguma mudança, draft. É por isso que a gente só tá discutindo, cara. You just have so many ways to survive this. You know, Xiaohu could even build into him a dive if he wanted to, because I don't think he's ever going to die in this game, even if he is diving turrets. So we are going to have a bit of a fight here. Gwen going to set up the Galio potentially. She's got the needles coming out, and Grefthar is going to flash away. Nice gravity field is going to save him for now, but not sure if he can actually get away. Way trying to frontline here. That hook is not going to hit. Grefthar with a very nice stopwatch, though. It's now a 2v2 on the left side, but they are getting dominated by Gala as we speak. The double kill comes in. He sets up Meu Deus, pentakill do Gala. But those are the stopwatches we love to see. It's a triple Bom, kill é for isso. Gala. Can he pick up more? That will be the quadra as he's looking for Grefthar. Scott Flash. Once again, look at his lips. That is the pentakill. Gala does it again. Gala, the man himself, picking up Lelouch, picks up a pentakill here, and what a flashy way to end this game. Such great vision control. Cara, eu tava conversando sobre isso há alguns dias atrás, tá ligado? Antes de começar o MSI, cara. O que eu falei? O que eu falei antes de começar o MSI, cara? Como que o Brasil ganha de um time que é superior a eles, cara? Qual foi uma das estratégias que eu falei, cara? Ninguém lembra? Ok, eu desisto. Gente, eu falei do lane swap, cara.
Eu falei de Sion, cara. Falei, gente, se você joga com um time que é insanamente superior a você, você sabe que você vai tomar chabuco. Se você garante um Sion e dá lane swap, você já sai na frente do jogo, entendeu? Porque não tem como você punir um Sion num dive. Do que eu tô falando? Eu vou dar um exemplo pra você, cara. Imagine que o cara pegou a tesourinha aí e você pegou o Sion de um lado e você deu lane swap. Você, mano, puxa a lane do top em 2, chama o jungle, e aí a tesourinha ou fica pro dive ou recua. Se ela recuar, ela perde a wave inteira. E ela vai ficar level 1 forever. Se ela ficar, ela toma dive e perde a wave inteira. O Sion do outro lado do mapa, ele vai tomar o dive e ele não vai perder a wave, porque ele vai virar o zumbi e farmar o resto das creep, entendeu? E o Sion, quando tá em modo zumbi, ele ganha XP, cara. Então, tipo, é uma estratégia muito sábia pra você jogar contra times que é superior a você, entendeu? Tipo, é uma estratégia, cara, do latim. E, mano, não tem como você começar atrás do jogo, entendeu? Se você executar a estratégia correta, óbvio. Mas você entende isso, cara? Tipo assim, você não consegue punir um Sion com uma lane swap. Você pode mandar 3 caras pra davar o Sion, ele se mata na wave e pega a wave. Então ele vai ficar level alto. O outro top lane do outro lado vai estar level 1 pra sempre, cara. Então é uma boa estratégia spamar Sion nas rankeds? Eu tô falando de lane swap, cara. Mandar 2 pro top e 1 pro bot. Inverter a lane, cara. Você não tá entendendo o que eu tô falando, cara? Lane swap. Você não sabe o que é lane swap? Inversão de lane, cara. Em vez de o ADC e o suporte vir no bot, eles vão top. You don't want to be anywhere near this team right now if you're Red Cats. Now, because they're grouping up as 5 here to just push top with Baron buff and end the game, they have given Red Cats some opportunity to farm on the bottom side, but it's insignificant because they don't have enough time to get what they need. Look at the items here for Grevthar. He's got a Leandries and he's. Mas o objetivo do drag grátis? Que drag o que, cara? Os jogos do LoL acabam em 25 minutos, nem dá tempo de fazer o quarto drag, gente. Que drag o que, cara? Não existe dragão no competitivo, cara. Dragão é igual fazer a estratégia do Lord Semen, cara. Os primeiros 2 drags do jeito não existe, cara. Tipo, é muito melhor você pegar um Araldo e, mano, enfiar gold no top lane ou na bunda do seu bot, tá ligado? Tipo, é muito melhor você dar 1k de gold pro seu bot do que uma porra de um drag, cara. Tipo, drag não faz nada, cara. Drag é inútil. A única coisa que preza do drag é a alma, cara. Drag não existe, cara. Cala a boca, grátis é uma boa. Cara, eu vou mostrar pra você, cara, como o drag não existe. Imagine assim, cara. Você faz um drag do vermelho pro seu time. Ó, fez um drag vermelho. Ótimo. O seu AD tem 100 de AD, cara. Ele ganha 5% de AD a mais, cara. Ah, que ótimo. Agora ele tem 105. Nossa, ele vai estompar o game com este drag. Meu Deus. Caralho. Uau. Caralho, 5%. Acabou o jogo. Acabou, cara. Você entendeu, cara? Tipo, você pegar um arauto e jogar no bot e dar 3 barricadas pro seu ADC, quanto de gol, quanto de AD ele consegue comprar com um arauto de 3 barricadas, cara? É mais do que 5% do drag, entendeu? Vocês entenderam, chat? Drag é inútil. A alma que é boa, entendeu? Todo mundo entendeu isso, cara? Drag é inútil. A alma é boa, cara. Só que até chegar na alma, o jogo já acabou, cara. Raramente o jogo vai pra muitas drags. 4 drags pra um time demora, cara. É difícil acontecer, cara. Eu sei que acontece, mas demora, entendeu? Por isso que o Lord Sam sempre give os 2 primeiros drags. Exatamente, cara. Porque o Lord Sam, ele é uma pessoa abençoada por Deus aí, por uma inteligência. Vamos ser realistas, a Red jogou muito melhor do que o esperado. Sim, jogaram muito bem, cara. Foi close. Foi no detalhe, cara. Cara, na minha opinião, a gente tem que, tipo, colocar a gente no nosso lugar, tá ligado? Eu não acho que o pick de Draven e Nautilus foi ruim, pelo contrário. Eles conseguiram botar um pouquinho de pressão ali early game, pegar umas killzinhas. Não acho.
Eu acho que foi um pique... Você tem que ter bolas pra picar Nautilus Draven. Eu achei legal. Parabéns. Tipo, é assim que tem que jogar mesmo. Agora, o que eu achei que eu não concordei é... Mano, pegar duelista top contra o Bean. E, mano, pegar um Hyper Carry no mid pro Gravitar, tá ligado? Tipo, eu não consigo concordar nisso, cara. Se eles pegaram o Nautilus Draven, eles estão jogando pra stompar o bot e tentar ganhar no spike do Draven, por que eles não pegaram os dois utility pra ajudar a bot, tá ligado? Cara, desculpa. Se você... Ó, eu não sou jogador melhor que nenhum dos jogadores da Red. Eu não sou melhor que ninguém, cara. Todo mundo joga melhor que eu. Mas, mano, não dá pra comparar o Bean com um cara que não tá preso no Diamante 3 na Coreia e tava com rate negativa, tá ligado? O que eu acho que vai acontecer, cara? O cara vai encarnar o TF Blade e sair jogando de Jax da noite pro dia? Não vai, cara. Tipo, a gente tem que se colocar no nosso lugar, tá ligado? Tipo, a gente tem que saber, tipo, a nossa forçura e a nossa fraqueza, tá ligado? Vai encarnar o Lick Link lá no top, tá ligado? Tipo, eles tinham que... O Brasil, pra ganhar desses super times, cara, a gente tem que tentar, mano, fazer uma estratégia de uma lane só e é isso, tá ligado? Porque teve uma etapa do game que o Draven... Eles ganharam um pouquinho de vantagem no bot, tá ligado? Só que não é só um pouquinho. Tem que ganhar muita vantagem pra ganhar desses times bons, tá ligado? Tipo assim, você tem que, cara... Você tem que givar uma wave no mid, ir bot, divar os caras, deixar o Drave 5 barra... Tá ligado? Você tem que fazer uma estratégia de psicopata, tá ligado? Eu ainda acho que Rumble Top é um pick super underrated. Eu não vi nesse campeonato Rumble Top ainda. Não sei por que diabos. Cara, Rumble Top é tão OP, cara. Nossa, como é broken a Rumble Top, cara. Acho que é porque não tem nenhum Rumble Top, mono Rumble nos competitivos. Às vezes eu monto de rato esperando a Red perder pra ficar fazendo piadinha. Mas isso é normal de brasileiro, idiota, cara. Isso é normal de Enzo. Perdeu é lixo, ganhou God. É assim, cara. Brasileiro é Maria vai com as outras, tá ligado? Brasileiro não, Enzo. Enzo é Maria vai com as outras. Tipo, eles só fazem o que todo mundo tá fazendo, entendeu? Eles são tipo... Quem aqui já assistiu Toy Story? Sabe quando ele cai dentro daquela máquina que tentou aqueles bichinhos? Então, aquilo ali são os Enzos, tá ligado? Oh! Tipo, uns bandos de alienado, tá ligado? Sim, a Red ganhou? Sim, a Red ganhou, cara. Isso foi time diff? Mas é óbvio que ia ser time diff, cara. Mas o que você tava esperando, gente? A RNG, tipo, é time de jogar final, tá ligado? Tipo, é por isso que eu tô falando que os caras tem que meter o louco. Não pode jogar de igual pra igual. Tem que fazer umas estratégias, tipo, de psicopata. A RNG é um time mediano bom. Muito bons. Eles são muito bons, cara.